Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre o CPF. Originalmente criado em novembro de 1965, com o nome de Cadastro de Inscrição do Contribuinte, aí você tem uma imagem do documento na época, e posteriormente, em dezembro de 1968, foi transformado no que hoje conhecemos como CPF, Cadastro de Pessoa Física. Mas para que serve o CPF? Originalmente, o CPF ele é um banco de dados gerenciado pela Receita Federal que armazena informações cadastrais de contribuintes inscritos. Aí está uma imagem do cartão que você recebia quando fazia o cadastro. A princípio, o documento teve a função de reunir as principais informações de pessoas físicas do país e, dessa forma, o governo coletava e organizava os dados dos cidadãos brasileiros de modo a facilitar o monitoramento da contribuição e de bens. Isso possibilitou também à Receita uma maior fiscalização quanto à sonegação de impostos. Desde então, além do imposto de renda de pessoa física apresentar um campo do número de inscrição do CPF, passou também a ser utilizado em diferentes esferas que não a área tributária, e dessa forma tornou-se obrigatório para as pessoas que vivem no Brasil, mesmo os isentos de pagamento de impostos, terem o CPF. A solicitação do documento é simples, ela pode ser presencialmente em uma das agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica ou dos Correios, e ela pode também ser feita através do site da Receita Federal. Mas, se você está fazendo uma negociação e desconfia que o outro envolvido no negócio tem algum deslize, você pode conferir pelo número do CPF que ele apresenta se o CPF dele está regular. Como dissemos, o CPF serve para várias coisas. Serve, por exemplo, para você abrir conta corrente em banco, para você adquirir imóveis e imóveis, para você investir na bolsa de valores, para você prestar concurso público, ingressar em universidade, emitir nota fiscal quando não possui CNPJ, tirar CNH, solicitar crédito ao brasileiro e várias outras possibilidades. Por isso, é importantíssimo que o seu CPF esteja, como dizemos na linguagem popular, esteja limpo, esteja bem, para poder você ir com tranquilidade fazer os negócios do dia a dia. Bom, mas vamos descobrir algumas curiosidades do CPF. Como você sabe, o seu CPF, o meu, o nosso CPF, ele tem 11 dígitos, ou seja, 11 números. Desses 11 números, apenas 8 números são indicados pela Receita, que seriam, por exemplo, 76, 74% aproximadamente dos 11 seriam indicados pela Receita. O nono número, este é o que define a região onde ele foi tirado. E aí eu vou mostrar para vocês as diversas regiões, não é? A nossa região aqui, na região Piauí, Ceará, Maranhão, ele apresenta o número 3. Então, se o CPF tem o número 3, ele foi retirado aqui. Mas, por exemplo, se ele tem o número 0, o nono dígito, ele foi retirado no Rio Grande do Sul. E assim por diante. É fácil de saber, eu vou mostrar para vocês aí, ó. Aí está um mapa onde diz as diversas regiões e a gente pode elencar os vários estados participantes das regiões. Notando que a última região, que é o Rio Grande do Sul, ele apresenta o número 10. Só que, como são 11 dígitos, não vai mudar, o Rio Grande do Sul aparece como 0 em vez de 10. Eu não pretendo que você aprenda como fazer o cálculo, mas que você entenda como é que ele é feito, para que, se alguém falar, você tenha noção do que está sendo conversado. Então vamos lá. Os 9 primeiros dígitos, eles têm o primeiro dígito verificador, é o 10º. E esse se refere, como eu falei, aos 9 dígitos anteriores. Descoberto isso, você vai para o 11º dígito, que também se refere aos 9 anteriores, ou seja, o primeiro dígito do seu CPF ele é desprezado e só se faz juntando o dígito 10 ao dígito 2.
Ou seja, você pega os 9 dígitos anteriores e aí você conhece o 11º dígito. O cálculo é mais ou menos esse aí que eu estou mostrando na tela, já faz algum tempinho, para você entender como é que funciona. Um detalhe, a multiplicação do número fixo pelo número do CPF correspondente, ele vai ser somado e depois de somado ele é dividido por uma constante 11. E ao fim dessa soma, o resto, menos a constante 11, vai fazer com que você tenha a numeração que é o 10º dígito ou o 11º dígito, como dá para você ver aí na imagem facilmente. Só para ficar bem evidente os estados pertencentes a cada região, eu vou de novo colocar o mapa aí e ler para vocês os diversos estados que estão compondo cada região fiscal da Receita Federal. Vamos lá. A primeira região ela é composta pelo Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. A segunda região, o Pará, o Amazonas, o Acre, o Amapá, Rondônia e Roraima. A terceira região, que eu já falei, a Ceará, Piauí e Maranhão. A quarta região, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. A quinta região, Bahia e Sergipe. A sexta região, Minas Gerais, pela grandiosidade do estado. A sétima região, o Rio de Janeiro e Espírito Santo. A oitava, São Paulo. A nona, Paraná e Santa Catarina. E a 10ª, que, como eu falei para vocês, é representada pelo 0 no seu CPF, é o Rio Grande do Sul. Com isso, você fica entendendo ou conhecendo todas as regiões fiscais da Receita Federal. É importante salientar que nas Américas, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, México, Estados Unidos e Venezuela adotam o CPF. Então não é um privilégio nosso, não é uma criação nossa, apenas nós adotamos o mesmo padrão que esses países, ou eles adotam o padrão que nós adotamos. Eu não saberia dizer para você quem começou primeiro. Agora, o mais curioso de tudo e que nós descobrimos é que o CPF, a soma dos valores dos números do seu CPF, eles podem ser 10, 11, 12, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 65, 66, 67, 76, 77, 78, 87 e 88 no máximo seria a soma dos valores de cada número do seu CPF. Interessante. Alguns autores falam em que 90% dos números dá um resultado de números iguais, 22, 33, 44, 55 e assim por diante. Mas eu não arrisco fazer isso, apenas eu queria que você visse entre os seus colegas de trabalho quem consegue ser números iguais, 22, 33, 44 e assim por diante. Inscreva-se no canal, marque gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.